Olá, eu tô aqui para falar de mais um livro da editora Voo, Os Novos Empreendedores, que fala sobre mudar a forma como você joga na vida. Eu sou Graziela Merlina, eu fui uma das patrocinadoras da tradução do livro para o português, junto com um grupo de consultores que são facilitadores do Fresh Biz Game. O que é isso? Foi um jogo de tabuleiro desenvolvido pelo Simca e pelo Roney, que são os dois autores do livro, em Israel, e que ele simula como fazer negócios na nova economia. E aí, neste livro, eles contam sobre o processo de ideação do jogo, de criação dele, do desenvolvimento, os principais conceitos que foram considerados no momento do jogo ser criado e toda essa reflexão sobre como a gente está lidando com a nova economia. Esse jogo existe aqui no Brasil desde 2015, eu sou uma das representantes dele aqui. Ele tem sido aplicado em diversas organizações, escolas, grupos de desenvolvimento, para que a gente possa nos flagrar entre aquilo que a gente sabe e aquilo que de fato a gente faz, né? Estudar e ler sobre nova economia é uma coisa, jogar a nova economia é outra. E aí a gente consegue flagrar alguns comportamentos tão instalados que a forma de jogar na vida acaba sendo meio automática e se repetindo como sempre foi. O livro, ele consegue trazer insights poderosíssimos que os autores tiveram na sua vida pessoal e como eles transformaram isso numa prática gamificada. Então, você tem a oportunidade de refletir sobre abundância versus escassez, né? O quanto a gente inverte muitas vezes essa situação, né? A gente acha que a condição é a escassez e a gente precisa criar abundância, e eles nos colocam em outro lugar. Não, abundância é dada e escassez é criada, né? Como se a terra fornecesse tudo aquilo que a gente precisa para as nossas necessidades, mas ela não fornece aquilo que a gente precisa para as nossas cobiças. E aí a gente não distribui essa riqueza, esses recursos da forma adequada. Então, por exemplo, esse é um dos insights que tem aqui no livro. Outro insight poderosíssimo é se a gente escolhe jogar o jogo da competição ou o jogo da colaboração, né? E aí eles têm uma passagem aqui no livro que eles dizem o seguinte: competição é um jogo para amadores, colaboração é um jogo para empreendedores. Então é como se eu não acreditasse no meu valor único, então só me restava observar o que você faz para fazer um pouquinho melhor que você, para competir com você. Ao passo que se eu reconheço e acesso o meu valor único, eu posso colaborar com o outro e empreendermos juntos, porque eu entendo que o ganha-ganha faz a gente crescer, né? Só que a competição foi muito internalizada em nós, então como é que isso se reflete nos negócios? Fala muito sobre a diferença entre acesso e propriedade. Então, o que a gente precisa realmente ter e o que está na minha mão ou está na mão do outro que eu preciso simplesmente ter acesso, e para isso eu preciso estabelecer relações de confiança, né? Então, o quanto da estrutura que a gente desenvolve, que a gente alimenta na nossa organização, na nossa vida, tem mais a ver com o nosso ego do que de fato com as nossas metas e com as nossas necessidades, né? Outra provocação bastante interessante do livro é assim: com tantas possibilidades da gente colaborar, será que a gente tem se contentado só em ajudar? Então ele trabalha essa diferença. O que é ajudar o outro? O que é de fato entrar num modo colaborativo dentro da nossa vida, dentro da nossa organização? Então entender essa diferença também é dos grandes insights do livro. E só para dividir mais um tema aqui com vocês, e particularmente é o que mais me encanta, é o seguinte: tudo que não está dito que não pode, pode, né? Então, quanto de regras e de senões e de limitações, elas são simplesmente imaginárias e criadas de alguma forma pelo nosso coletivo, e que se a gente parar para pensar, em nenhum momento foi dito que não pode, né? Acho que a gente está vivendo muito isso nesse momento de pandemia. Quantas coisas a gente acreditava que não dava para fazer e de repente deu, né? Então, será que a gente não pode questionar tudo isso
sem estar em momentos de crise, né? Então, o que não está dito que não pode, pode. E aí ele diz o seguinte, que a vida é um jogo infinito e que a gente não para de jogar porque a gente fica velho. A gente fica velho porque a gente para de jogar. Então, sempre há a possibilidade de a gente avançar nesse jogo, descobrir novas casas, desvendar os tabuleiros, conquistar, né, aquilo que precisa ser conquistado. Então, super recomendo que você entre nesse mundo mágico do jogo e faça uma reflexão, né? Como é que você tem jogado na sua vida e nos negócios frente a todas essas oportunidades da nova economia? Uma boa leitura para vocês.